pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. Gente, eu tô um pouquinho sumida aqui do YouTube, né? Mas é porque eu mudei de casa e mudança é sempre uma bagunça, né? Demorou um tempo pra eu conseguir organizar, ainda não consegui organizar tudo, eu me mudei no final de novembro, ainda tem algumas coisinhas pra ser organizadas. E aí depois disso, ainda com a mudança, eu tinha um projeto grande para entregar, fiquei bem ocupada, não conseguia estar parando para gravar vídeo. E aí meu filho saiu de férias da escolinha e a criança em casa, né, sempre requer um cuidado e uma atenção especial, né, uma atenção maior. E aí depois também tinha que montar o espaço aqui, né, de onde eu ia estar gravando aqui o estúdio para gravar os vídeos para vocês. Eu ainda não consegui finalizar, né, toda aqui a montagem do espaço, mas tô caminhando, logo eu consigo finalizar tudo. Mas eu tô voltando aqui, mesmo sem ter finalizado, tô voltando aqui gravar um videozinho ou outro pra vocês, pra não ficar tanto tempo aí sem postar nada aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a história da arquitetura, vamos continuar a história da arquitetura que a gente tá caminhando pra chegar no povo romano, no Império Romano. E antes eu quis trazer para vocês um povo que impactou o Império Romano e eu tô trazendo bem minuciosamente a história desse povo porque eu quero que vocês entendam tudo certinho, direitinho, para saber como é que saiu o cristianismo dessa religião, né? Embora eles não sejam cristãos, os judeus eles não são cristãos, mas como que saiu o cristianismo dessa religião e como, né, através do Império Romano, o cristianismo conseguiu se propagar pelo mundo inteiro, influenciar diversas áreas, né, da vida do ser humano, e inclusive, né, influenciar muito a arquitetura, que nós vamos falar de muitas obras arquitetônicas sacras, né, construídas lá atrás e até os dias atuais também. Então eu tô querendo trazer pra vocês bem minucioso assim, sabe? Cada detalhezinho dessa história aí do povo hebreu, israelita, até chegar nos judeus. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra vocês aquela forcinha pro canal. Todos os nossos vídeos demandam bastante tempo, muita leitura, eu sempre pesquiso muito, leio bastante. Por mais que eu já saiba de alguma coisa, eu sempre vou atrás de informação para falar com maior precisão aqui, propriedade para vocês, trazer um conteúdo bem relevante. E isso dá bastante trabalho, eu amo, gente, mas dá bastante trabalho. A única coisa que eu peço para vocês é que prestigiem o meu trabalho, deixando o seu like nesse vídeo, assistindo esse vídeo até o final. E é claro, gente, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever que vai me ajudar bastante. Pra quem não me segue lá no Instagram é carlalarissa.arc, eu tô sempre trazendo coisas novas, todos os dias eu trago alguma coisinha de arquitetura pra vocês. Seja uma casa bonita que eu vejo, alguma arquitetura diferente, eu trago lá nos stories, tô sempre falando sobre arquitetura. Essa semana mesmo eu fui no Galeria Shopping em Campinas, visitei a obra do arquiteto Kilaris. Gente, cada coisa maravilhosa. Não me deixe então de seguir lá no Instagram para vocês ficarem sempre antenados sobre arquitetura e urbanismo também. E para quem ainda não sabe, nós temos um site, é carlalarissa.com.br. Se você não olhou, vai lá dar uma olhadinha que tem bastante coisa legal. Ele ainda está em construção, tem bastante coisa ainda para colocar, mas lá já tem mais ou menos um parâmetro de como vai ficar o site, dos conteúdos que vão ter no site, já tem alguma coisinha também que dá para vocês irem lendo, tá bom? O link de tudo isso do meu Instagram, do site, eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que esse é o 5º vídeo aí da série, saindo do povo hebreu até chegar no povo judeu. E se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui no card pra você assistir o nosso primeiro vídeo da série, que tá bem legal. No último vídeo, muita coisa aconteceu com esse povo, né, gente? Eu contei pra vocês que eles se dividiram em 2 nações. Um reino que era um reino, uma grande família, todo mundo unido, se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E aí aquele reino inteiro que era chamado de Israel, do povo israelita, já não podia mais ter esse nome, só o reino do norte podia ter o nome de Israel. E eu contei por que só o reino do norte podia ter o nome de Israel. O reino do sul, então, né, tem a maior tribo, que é a tribo de Judá. Então o reino do sul passa a ser chamado de reino de Judá, reino da Judéia. Então nós temos o reino do norte e o reino do sul agora. Aí acontece muita coisa, o reino do norte ele é destruído, extinguido do mapa. E fica só então o remanescente ali do povo israelita, que é o reino do sul, que é o reino da Judéia. Bom, 117 anos depois da destruição do Reino do Norte, vai acontecer a mesma coisa com o Reino do Sul. O Reino do Sul ele também vai ser destruído, né? Ele é invadido pelos babilônios e o povo que tá ali no Reino do Sul, né? Quase que todo mundo, assim, né? A maior parte,
maior população ali do Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia, eles ficam lá na Babilônia cativos por 70 anos. Vamos entender um pouquinho como foi que isso aconteceu. Vocês lembram da Assíria que eu disse para vocês lá no vídeo passado que tinha destruído o Reino do Norte? Então, gente, nessa época, os medos babilônios haviam destruído ela, a Síria. E aí o rei do Egito, que era chamado de Neco, ele queria tomar aquele território que era da Síria para si. Ele queria expandir o território dele, então ele queria pegar aquele território para si. Então, Neco, ele vai reunir seu exército e ele vai marchar rumo à Síria para pegar aquele território para ele. Só que para isso ele precisa passar ali pelo reino de Judá. E aí quando ele chegou na cidade de Meguido, o rei de Judá, que era chamado de Josias, o rei não deixou ele passar. Então Neco mandou mensageiros lá pro rei Josias e falou assim: olha, a minha treta não é com você, a minha treta é com o povo lá da Síria, que era aquele povo de lá, que era aquele reino de lá. E eu vou lá brigar com eles, só que eu tenho que passar por aqui. Se você não deixar eu passar por aqui, minha treta não é com você, mas agora vai ficar sendo. Eu vou brigar com você também. Bom, o rei Josias, ele fingiu que não escutou e falou: aqui você não passa. E aí teve-se então uma outra guerra, né, gente? E aí um dia o rei Josias estava lá animando todo mundo que estava na guerra lá do povo de Judá, né? Animando eles para lutar contra os egípcios ali. Aí um egípcio veio, já tava acho que meio de saco cheio, o povo de Judá falou: minha treta não é nem com vocês, eu quero brigar com o outro lá, vocês não deixam eu passar aqui. Um egípcio foi lá, meteu uma flecha no rei Josias e matou o rei Josias. E, gente, o rei Josias foi um dos poucos reis bons que Judá teve, né? Depois da separação ali, né, dos dois reinos, do Reino do Sul, foi um dos poucos reis bons que Judá teve, né? Mas não sei, não entendo por que Josias fez isso. E detalhe, gente, o rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Quando ele morreu, ele estava só com 39. Mas já havia uma profecia, né, falando que havia muita coisa ruim sobre o reino de Judá. E como o rei Josias, ele era um rei bom, Deus não ia permitir que ele passasse por tanto sofrimento que o povo de Judá iria passar. Então Deus recolheu ele antes para que ele não passasse por todo esse sofrimento. E uma coisa interessante aí na parte arquitetônica é que o rei Josias, né, ele fez no 18º ano de seu reinado, ele mandou fazer uma reforma ali no Templo de Salomão. A gente não tem imagens, né, porque não tem imagens nem do primeiro templo, nem do segundo templo, né? E então não dá para mostrar, mas ele mandou fazer uma reforma ali no Templo de Salomão. Então a primeira reforma que foi feita no Templo de Salomão foi feita aí a mando do rei Josias. Então, gente, o templo, vocês lembram que o templo era construído com pedras, revestido de madeira, e essa madeira revestida de ouro, pelo menos a parte interior ali revestida de ouro e tal. Então, tinha algumas fendas, né? Com o tempo foram, acho que também principalmente por conta da contração, né? A madeira ela vai contraindo, né? É normal, né, a contração térmica dela. E aí começou a criar fendas ali no templo, nas paredes do templo. Então o rei Josias mandou que fosse reformado o templo inteiro, né, o templo inteiro fosse reformado. Bom, quem sucedeu o reino de Judá então foi Joacás, o filho de Josias. Joacás, ele tinha 23 anos quando ele assumiu o reino. Só que daí o Neco, lembra? Ele conseguiu, né? Ele passou o povo, foi lá brigar com o pessoal da Síria. Quando ele tá voltando, ele olha para Joacás e fala: não quero que você seja rei, eu já briguei com seu pai, a gente que matou seu pai mesmo, e eu vou tirar você e eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. E ele realmente colocou. Ele colocou Eliaquim no lugar de Joacás. Eliaquim era também um filho de Josias, era um outro filho de Josias. Só que aí, gente, houve uma mudança de nome, que vocês vão perceber daqui pra frente, tipo assim, tá sempre mudando o nome. E Eliaquim foi mudado o nome dele para Jeoaquim. E aí ele mandou Jeoaquim pagar impostos, então, para ele lá, o povo, lá no rei do Egito, lá no Egito, ele tava lá no Egito, e Judá tinha que pagar imposto para ele. Aí no 8º ano de Jeoaquim, para comer, ele sabia já que a Babilônia era uma potência naquela época, gente, a Babilônia era uma potência mundial aí, muito grande, muito importante. E aí, com medo da Babilônia invadir eles, porque eles eram uma nação pequena, né? Agora eles estavam pequenos, número menor de pessoas. Ele começa então a pagar impostos também para o rei da Babilônia. Ele pagou imposto por 3 anos para Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Mas quando o rei Jeoaquim estava com 36 anos, o rei da Babilônia, eu não sei se vocês já assistiram aqui no canal, mas o primeiro vídeo dessa série, História da Arquitetura, que é inclusive o primeiro vídeo do canal, eu falo um pouquinho sobre a Babilônia. Eu conto que a Babilônia, eles eram muito terríveis, maldosos, assim, eles eram de muita guerra e eles judiavam mesmo das pessoas com quem eles guerreavam, né? Eles eram bárbaros. E o rei da Babilônia, então,
ele vai até Jerusalém, ele mata o rei Jeoaquim. O rei Joaquim tinha só 36 anos de idade e ele não dá direito nem à sepultura ao rei. Ele era bem malvado. Aí Nabucodonosor, então, institui um novo rei, pega o rei de Jeoaquim, que era Jeconias, e coloca ele sobre o trono para reinar ali sobre Judá. E aí, gente, mais uma vez o nome é mudado, né? O rei Nabucodonosor, imagino que Nabucodonosor olhou para Jeconias e falou: qual que é seu nome? Ele: Jeconias. Não, Jeconias não é bom não. Não é bom não. Vamos mudar esse nome aí. Seu nome vai ser Joaquim, quase igual ao nome do pai, né? Jeoaquim. O nome dele então passa a ser Joaquim. Aí ele olha e fala assim: aí, como que é seu nome, meu filho? Como que é seu nome, querido? Joaquim. Nasci Joaquim, você Joaquim para sempre. É claro, né, gente? Tinha acabado de matar o pai dele, uma potência que era a Babilônia. Ele arrumou uma briga com o rei Nabucodonosor por causa do nome dele? Capaz. Joaquim sempre. Foi batizado Joaquim, não sabia. Já nesse momento, o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, ele leva 3.000 dos principais judeus para a Babilônia. Ele vai deixar o reino de Judá desfalcado. Né? Ele leva 3.000 dos homens para lá. Depois ele volta, né? Menos de 1 ano e meio depois ele volta e leva mais 7.000 homens. Ele pegava sempre as pessoas mais importantes para deixar o reino desfalcado mesmo. Ele pegou mais 7.000 homens e levou também cativo para a Babilônia. Aí, nesse momento, já começa, então, né, se levar o povo de Judá a ser levado, então, cativo à Babilônia. E aí, nessa leva, ele conseguiu não, né, ele mandava praticamente ali em Judá, né, ele levou também o Joaquim, né, que ele tinha mudado o nome Jeconias para Joaquim, ele levou, então, Joaquim cativo para a Babilônia também. Levou Joaquim, levou a mãe dele, quem mais ele quis levar lá, ele levou também. Aí ele escolheu Matanias, que era um parente ali de Joaquim, do rei, né, Joaquim, e coloca no trono. Só que, gente, ele tinha problema com o nome do povo ali de Judá, ele não queria Matanias. Falou: como que é seu nome? Matanias? Não vai ser mais Matanias, não. Seu nome agora vai ser Zedequias. E mudou o nome do rei também para Zedequias. E aí, né, Nabucodonosor fez Zedequias jurar, prometer de pé junto que não ia trair o rei. Ele falou assim: ó, você não vai me trair, né? O rei: não vou te trair. Vou ser fiel ao Senhor pra sempre. Então é bom mesmo, você não me traia, Nabucodonosor falou pra ele. Mas, gente, ele era um rei jovem, ele tinha só 21 anos de idade, ele se aconselhava com seus outros amigos jovens, né, que não tem muita experiência aí de reinado, de vida, de nada, e ele não era muito cabeça, não. Ele falou na frente do rei que ele não ia trair o rei. Mas será que ele vai conseguir cumprir? Bom, vários profetas, né? Quem lê a Bíblia sabe que o povo antigo ali, ele é marcado, Deus falava com eles através de profetas, né? Muitas profecias. E aí vários profetas, inclusive Ezequiel, que já estava exilado lá na Babilônia, mandaram mensagens para o rei falando: olha, não adianta lutar porque a Babilônia vai conseguir destruir. É uma profecia, é uma promessa de Deus que a Babilônia ela vai destruir o povo de Judá e vocês vão ser levados cativos. Não adianta lutar, gente, isso vai acontecer. Mas o rei, né, Zedequias não quis ouvir, não. Quando ele estava no seu 8º ano de reinado, com quem que ele foi fazer aliança? Com o rei do Egito. Lembra que o rei do Egito tinha ido lá arrumar treta com o rei da Babilônia, lá na Síria, lá? Então, ele já tinha uma treta, né? O Egito e a Babilônia já tinha uma treta antiga. E aí, como o Zedequias não queria, né, com medo que a Babilônia tomasse, né, o Nabucodonosor tomasse seu império, tomasse seu reinado, ele falou assim: eu vou me aliar com alguém forte tanto quanto eles, ou mais forte do que eles, que é o Egito. Então ele se aliou ao Egito, ao rei do Egito. Gente, a resposta de Nabucodonosor a isso, né, quando ele ficou sabendo, ele falou: filho da mãe, eu falei pra ele não me trair, ele foi, né, se aliou com o meu inimigo, com o meu principal inimigo. Gente, Nabucodonosor, Babilônia veio com tudo pra cima de Judá, e aí foi uma guerra que se estendeu por algum tempo. O Egito até tentou ajudar Judá, né? O Egito tentou ajudar Judá, mas não conseguiu, sem sucesso, e é claro, né, até que Judá realmente cai nas mãos dos babilônios. E isso não foi assim muito tempo, não. É claro, né? Foram 18 meses, né? 1 ano e meio praticamente, né? Mas a gente tem guerras aí que se estendem há muito mais tempo, né? Os judeus, né? Eles tentaram lutar com unhas e dentes ali, defendendo suas casas, defendendo tudo. Mas não tinha mais o que eles fazerem. Eles lutaram com tudo que eles tinham, com todas as forças dele. Por isso eu acho que se estendeu aí por 18 meses, né? Porque senão poderia ter sido, né? Até antes.
Mas aí eles lutaram com tudo, mas não conseguiram, gente, porque tinha fome, né? Imagina, a guerra sempre é pautada por falta. Se até hoje, né, a guerra atinge aí a parte econômica, né, alimento, suprimentos, né? A guerra atinge, imagina naquela época, né? Então até que não teve jeito, teve muitas pestes, teve fome, e aí o povo não resistiu, os judeus não resistiram, e 18 meses depois, né, a Babilônia entra ali, né, os babilônios entram em Jerusalém, tomam a cidade inteira, e aí consegue levar o povo cativo. E o rei Zedequias, né, a inteligência que se aliou ao rei do Egito para tentar subsistir aí, né, a Babilônia. Gente, o que aconteceu com ele? Ele e a família tentaram fugir, mas não adiantou. Os babilônios conseguiram capturar eles. E lembra que eu disse que os babilônios eles eram muito malvados, gente? Então, ele fugiu com a esposa, com o filho, né? Vários parentes e amigos foram junto com eles. Mas foi quase todo mundo morto. Mataram a família do rei Zedequias na frente dele. Depois que ele viu a família sendo morta, ele teve seus olhos perfurados e foi levado, então, arrastado, né, exilado ali para Babilônia também. Gente, e esse, né, com isso foi o fim dos reis descendentes de Davi, né? Davi, como eu já disse aqui no canal, foi um rei muito importante, né, pro povo ali, pro povo hebreu, né, pro povo israelita. Davi foi o melhor rei, é considerado, assim, de longe, o melhor rei que o povo de Israel já teve. E aí, então, esse foi o último descendente do rei Davi. 21 reis descenderam do rei Davi, né, e reinaram ali sobre o povo primeiro de Israel, né, depois o reino dividido sobre o reino de Judá. 21 reis reinaram, que eram descendentes de Davi, e esse foi o último, então acabou-se o reinado dos descendentes de Davi sobre o povo israelita. Gente, esses 21 reis que eram descendentes de Davi reinaram por 514 anos. E aí, então, quando os babilônios invadem Jerusalém, eles saqueiam a cidade inteirinha, gente. Tudo que é objeto de valor, tudo que tem ouro, metal precioso, tudo assim que é objeto de valor, eles pegam esses objetos e levam esses objetos para a Babilônia, e o restante eles destroem tudo. Eles saqueiam a cidade inteira e eles destroem tudo, inclusive, né, o templo. Do templo, gente, são levados vasos de ouro, prata, cobre, as colunas de bronze, as mesas, candelabros, tudo que é de valor é levado também. E aí, depois que eles saquearam tudo, eles então incendeiam o templo e o palácio real, né? Quem viu no vídeo anterior viu, né, que o templo ele era próximo ao palácio, né? O templo foi construído próximo ao palácio real. Quando Salomão construiu ambos, né, o templo e o palácio ficavam ali, né, numa grande cidade murada ali. E aí o templo e o palácio, os dois foram incendiados e completamente destruídos. Isso 470 anos depois da construção do templo. Bom, a maior parte do povo foi levado então cativo à Babilônia. Alguns, poucos, bem poucos, conseguiram fugir, mas o povo praticamente inteiro foi levado ali cativo à Babilônia. E as profecias falaram que o povo iria ficar lá por 70 anos. Bom, fato é que naquele espaço, né, geográfico ali, já não existia mais, né, nenhum descendente ali de Abraão, né, do povo hebreu, do primeiro patriarca, né? Aquele espaço, aquela cidade, aquela terra de Canaã que foi tão sonhada, almejada pelo povo hebreu. Eles lutaram tanto para conseguir aquele espaço, né? Quando estavam no Egito, eles sonhavam com aquele lugar que era a terra de Abraão, que Abraão já tinha comprado. Eles quiseram voltar para lá, voltaram, sofreram tanto para conseguirem chegar lá. Já não era mais daquele povo. O Reino do Norte já tinha se perdido, aquele espaço pequeno ali do Reino do Sul agora também já tinha sido invadido pela Babilônia e o povo já não estava mais ali. Nesse período, então, de cativeiro do povo ali, né, na Babilônia, o reino do sul ficou praticamente deserto por 70 anos. Só abrir um parênteses aqui, um nome muito importante de destaque nesse período que o povo estava lá da Babilônia foi Daniel. Daniel era um jovem que teve muito destaque, ele foi levado, era um dos moços da realeza, né, e ele foi levado ali para a Babilônia. E ele teve um lugar de destaque ali junto ao rei, também teve um lugar de destaque na Bíblia, porque tem um livro só dele, que é o livro de Daniel. Inclusive, tem um livro de Daniel que a gente vai falar ainda nos próximos vídeos, porque
ele faz alusão ao terceiro templo. Bom, a arquitetura babilônia nós já falamos aqui no canal, como eu disse para vocês, o primeiro vídeo da série, que é o primeiro vídeo do canal, a gente fala sobre a arquitetura babilônia. Bom, enquanto estava ali na Babilônia, o povo não tinha mais acesso ao templo, por dois motivos, né? Primeiro, porque eles não estavam em Jerusalém, e segundo, que mesmo se eles estivessem em Jerusalém, o templo tinha sido completamente destruído pelos babilônios, então já não existia mais o templo. E o templo é onde acontecia, né, toda a adoração deles, aquela ligação deles com esse único Deus, né, Jeová, toda essa ligação que eles tinham era através do templo, né, através da arca, a figura da arca da aliança era muito importante para eles. Relembrava Deus, né? Relembrava lá desde os patriarcas o quanto eles sofreram no deserto e passaram por tudo aquilo, e a provisão de Deus para eles no deserto. Então a Arca da Aliança era muito importante. E toda a liturgia, né, todo o ritual cultualístico de adoração a Deus acontecia ali dentro do templo. E quando eles estavam na Babilônia já não tinha mais o templo, né? Não tinha, porque eles não estavam em Jerusalém, eles estavam em outro lugar, o templo era pertencente a Jerusalém. E também mesmo se eles estivessem em Jerusalém, né, se os babilônicos deixassem eles lá em Jerusalém, tivessem deixado eles lá em Jerusalém, não teria mais o templo, porque o templo tinha sido destruído. Então o povo, ele cria uma espécie de igreja, né, uma espécie de santuário, onde eles vão conseguir, né, vão poder fazer essa prática, né, religiosa que havia sido passado desde, né, dos seus antepassados lá, foi passando de geração em geração, né, os cultos, a adoração a Jeová. Tudo isso era muito importante para o povo, então eles criam uma espécie de igreja para estar dando continuidade a isso. E essa igreja, né, que eles criam é chamada de sinagoga. Mas a arquitetura da sinagoga eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito longo. Eu espero vocês lá. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!